Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na nossa quarta da palavra, estamos com a série Milagres de Jesus, e hoje vamos falar a respeito do 20º milagre, do milagre número 20, que tem por tema Jesus anda sobre as águas. Diga glória a Deus. É importante dizer que o evangelista Mateus, no capítulo 14, ele fala sobre esse milagre. O evangelista Marcos, no capítulo 6, também fala sobre esse milagre. E o evangelista João, no capítulo 6, também fala a respeito desse milagre, quando Jesus andou sobre as águas. Nós fizemos a leitura de Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Agora eu quero discorrer com vocês, versículo por versículo. Nós lemos o versículo 22 do capítulo 14 de Mateus, que diz assim: aqui é o nosso ponto de partida. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia com entendimento, porque é a palavra de Deus que vai nos sustentar e vai nos manter de pé. Esse versículo, por exemplo, ele precisa nos chamar a atenção, porque o versículo diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu. Jesus fez o quê? Insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Peço aos irmãos que orem por mim. Eu peguei uma virose no sábado passado e essa virose ainda não foi embora, ainda está tentando me atrapalhar. Então peço que orem por mim para que eu consiga ir até o final sem ficar rouco, tá certo? Diga glória a Deus. A nossa levita Bárbara falou algo muito importante. Cuidem, né, dos seus filhos. Eu iria falar exatamente a respeito disso, né? Cuidem dos filhos de vocês. Existem enfermidades respiratórias que estão espalhadas na Bahia toda. Não é brincadeira. Não achem engraçadinho um filho ficar gripado, tá bom? Tem gente que eu sei que gosta que o filho fique gripado. Tem gente que gosta, irmão, que o filho fique gripado, que é para poder não ir trabalhar, para não ir para a igreja. E nem diga que está repreendido Jesus, que é verdade sim. Tem pessoas que já ficam torcendo para acontecer alguma coisa errada, que é para poder não ir para a igreja. Misericórdia não, é sim. Existem pessoas que não vêm para a igreja por motivo de força maior, amém? E eu respeito isso. A pessoa está doente, a pessoa está na faculdade, a pessoa está trabalhando, mas tem pessoas que ficam procurando qualquer motivozinho para não vir para a igreja, entende? E a mesma coisa são filhos. Não ache bonitinho seu filho ficar gripado não, porque gripe mata, viu? Gripe mata, bronquite mata, tuberculose mata, pneumonia mata. Cuide dos filhos de vocês, para depois vocês não passarem pelo que eu passei. Para depois não passar pelo que eu passei. Não é fácil você estar na beira de um caixão, sabendo que você vai enterrar seu filho e não vai ver mais. Saúde é coisa muito séria. Não se brinca com saúde. Amém? Está doente, se trate. Se cuide. Aqui na terra, a vida que a gente tem é uma só. A outra que está por vir é outra situação. Mas aqui nessa terra, só temos essa vida. Então, cuide da sua vida e cuide da sua saúde, em nome de Jesus. E cuide da saúde dos seus filhos. Viu? Bispo, cadê Maria Liz? Não veio para a igreja porque depois que chegou da escola,
começou a espirrar e botar muita secreção pelo nariz. Ontem passou o dia muito bem. Por esse motivo ela foi para a escola hoje, mas infelizmente hoje, quando voltou da escola, voltou com o nariz saindo muita secreção. Então optamos em deixar ela em casa, justamente para ela não passar gripe para outras crianças e também para não tomar sereno. Diga amém. E faça a mesma coisa com os seus, proteja os seus. Voltando para o texto, Mateus capítulo 14, versículo 22, perceba que o texto diz que Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco. Percebam isso aqui, preste atenção. Jesus teve essa pressa toda em enviar seus discípulos no barco, porque conforme o evangelista João escreveu no capítulo 6, verso 14, versículo 15, a multidão que foi alimentada, lembra do milagre da semana passada, da multiplicação dos pães? A multidão que foi alimentada queria transformar Jesus à força em um rei, só que eles queriam transformar Jesus à força em um rei no modelo deles, entende? Só que narra, observe que quem fala sobre esse milagre de Jesus andando sobre as águas é Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. Mas apenas o evangelista João, ele lembrou de escrever isso aqui, que o povo queria pegar Jesus à força para transformar Jesus em rei, mas no modelo deles. Os motivos do povo não eram espirituais. Os motivos que o povo queria transformar Jesus em rei não eram espirituais, mas sim carnais e com propósitos fora da vontade de Deus. Caso os discípulos ficassem, eles iriam concordar com o povo. Por isso Jesus precisou ser enérgico com os discípulos e mandar os discípulos entrar no barco e ir embora. O que foi que Jesus percebeu logo depois que teve o milagre da multiplicação dos pães? O povo queria transformar Jesus em um rei, mas queria Jesus em um rei no modelo deles, né? Jesus, percebendo o coração deles, percebeu que os seus discípulos ficassem ali perto, seriam persuadidos pela multidão, iriam concordar com a multidão para transformar Jesus em rei de uma hora para outra. Jesus disse: entre no barco e vão para o outro lado, eu encontro vocês do outro lado. Se despediu da multidão e foi orar. Por que Jesus não queria, naquele momento, ser transformado em rei? Porque, primeiro, que o reinado de Jesus não é aqui na terra, diga amém. Quem busca reinado aqui na terra somos nós, os homens. Quem busca o poder aqui da terra somos nós. Jesus não tem nada a ver com os reis da terra, né? Outra coisa, se naquele momento Jesus permitisse que o povo transformasse ele em rei, Jesus teria um problema com César, Jesus teria um problema com Roma, Jesus teria um problema com Pilatos, Jesus teria um problema com Herodes, Jesus teria um problema com Anás, Caifás e com Sinédrio. Então, antes do propósito de Jesus sobre a terra se concretizar, Jesus já teria um outro problema maior para resolver. Até porque o modelo de rei que aquele povo queria não era o modelo de rei que Jesus é. Perceba que os nossos modelos, aqueles que nós admiramos, sempre são pessoas corruptas, sim ou não? Sim. Pastor Antônio, nós temos uma queda, todos nós, temos uma queda em admirar pessoas perversas, malignas, pessoas ruins. Prove, bispo, vou provar. Quando Pilatos perguntou: solta Jesus ou solta Barrabás? O povo gritou o quê? Solta Barrabás. Por quê? Porque Jesus veio para ser rei e enfrentar Roma, mas pela força do amor. Pela força do amor. Barrabás foi levantado para ser líder, Barrabás para ser líder, para combater Roma.
mas pela força da espada. Então, quando coloca Jesus de um lado, ofertando amor, e coloca Barrabás do outro, ofertando a espada, o povo não pensou duas vezes. Solta Barrabás, e de quebra ainda gritaram, e crucifica Jesus. Porque nós adoramos gostar de pessoas corruptas, sujas, malignas. Eu recordo que há muitos anos atrás, eu era fã de um cantor, e tinha uma das suas músicas que dizia assim, não lembro se era meus heróis morreram de overdose, ou era nossos heróis morreram de overdose, quem lembra? Como? Missionário Lucas, meus heróis morreram de overdose. O moço que cantava essa música era Cazuza. E eu vibrava, eu achava aquilo incrível, que frase maravilhosa, meus heróis morreram de overdose. Quem é que morre de overdose, irmãos? Drogados, usuários de droga, jovens que morrem antes do tempo, antes da hora. Por quê? Por causa da irresponsabilidade do uso e do consumo das drogas. E o tempo passou e nada mudou. Até hoje nós admiramos pessoas corruptas, malignas. Por que você acha que o crime aumenta todos os dias? Porque tem jovens que acham incrível o mundo do crime, acha vibrante, eletrizante. Por que quando morre alguém do mundo do crime que é forte, que é poderoso, aparece um bocado querendo lugar? Porque as pessoas admiram isso. O nosso país, por exemplo, costuma transformar criminosos em heróis. Na minha concepção, criminosos, principalmente os criminosos mais perigosos, deveriam ir para uma prisão de isolamento e nunca mais falar neles. Nunca mais falar neles. Mas dá voz. O nosso país dá voz. Faz entrevista, escreve biografia, vende livros. Nós transformamos bandidos em heróis. Pessoas erradas nós admiramos. Sempre vai ter um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz, um empresário, alguém que tem uma vida terrível, mas que nós admiramos. Mas isso não começou agora. Isso começou aqui, ó. Lá no tempo antigo. Solta Barrabás e crucifica Jesus. O verso 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Verso 24: mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, e o barco estava fustigado pelas ondas, porque o vento forte soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Percebam que aqui eu estou lendo Mateus capítulo 14, versículo de número 25. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Mas quando você vai ver Marcos narrando esse detalhe aqui, no momento desse milagre, Marcos capítulo 6, versículo 48, Marcos escreve alguns detalhes que Mateus esqueceu de escrever. Olha o que Marcos diz: de longe
Jesus viu os discípulos remando com muita dificuldade, porque o vento forte soprava contra eles. E na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Diga glória a Deus. Por que é importante a gente analisar o que Marcos escreveu? Porque Mateus falou só uma parte desse detalhe, mas Marcos não. Marcos coloca essa observação aqui. De longe, Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento forte soprava contra eles. Isso precisa chamar a minha atenção e chamar a sua atenção. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida está exatamente assim. Nós estamos tentando alcançar um sonho, alcançar um objetivo. Estamos tentando chegar a um alvo, mas parece que os nossos remos começam a ficar pesados. Parece que cada dia que passa fica mais difícil remar. A sensação que dá muitas vezes é que nós estamos remando contra a maré. Ah, irmãos, não é uma sensação não, é uma realidade. Porque nós estamos em um mundo físico, mas existe um mundo metafísico, que nós temos que lutar todos os dias contra esse mundo metafísico. Ontem à noite, Deus colocou no meu coração para orar pelas pessoas que estão orando no relógio de oração. E Deus colocou no meu coração que cobrisse essas pessoas de oração. Elas estão orando no relógio de oração, e Deus colocou no meu coração que orasse por elas, pela família delas. Então eu fui lá no relógio de oração, olhei todos os nomes, escrevi no meu caderno de oração para orar por essas pessoas. Mas Deus também colocou no meu coração que orasse pelas pessoas que estão enfrentando enfermidades, qualquer tipo de enfermidade, da mais simples até as mais complexas. E aí eu fui escrevendo no meu coração, ou fui escrevendo no meu caderno de oração, os nomes das pessoas que eu lembrava, o nome das pessoas que foram colocando lá no grupo, e o nome das pessoas que o Espírito de Deus me trouxe à memória. Escrevi. Irmãos, eu passei uma madrugada e uma manhã tendo arrebatamento de sentidos. Não vou entrar nesse mérito, porque senão vai demorar muito. Eu passaria pelo menos de 15 a 20 minutos só falando a respeito dessas experiências de batalhas espirituais nessa madrugada e no começo da manhã. E cada vez que eu tinha um arrebatamento de sentidos, para onde Deus me levava e o que Deus me mostrava. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, direcionado pelo Espírito de Deus, é: em nome de Jesus, não baixem a guarda para o diabo. Eu vou repetir de novo: em nome de Jesus, não baixem a guarda para o diabo. Porque se você baixar a guarda para o diabo, ele vai passar por cima de você. Ele vai passar por cima da sua casa, vai passar por cima da sua família, e não foi falta de aviso. Deus está dizendo para você nessa noite: não baixe a guarda para o diabo. Bispo, como é que eu não baixo a guarda para o diabo? Em nome de Jesus, aprenda a orar. Se você não ora, aprenda a orar. Se você orava e não ora mais, volte a orar. Se você não medita na palavra, passe a meditar. E se você meditava e parou de meditar, volte a meditar. Porque o que vai te salvar e salvar a sua família é uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Pastor Anderson Abreu, Pastor Antônio, Pastor Anderson Santana,
Satanás, o diabo, não tem medo de inteligência de ninguém. O diabo não tem medo de inteligência de ninguém. O diabo não tem medo de influência de ninguém. O diabo não tem medo de quem tem dinheiro. O diabo não tem medo de quem é valente. O diabo não tem medo de quem é influente. O diabo não tem medo de quem toca bem. O diabo não tem medo de quem canta bem. O diabo não tem medo de quem prega bem. O diabo tem medo da palavra de Deus. O diabo tem medo de um homem que ora, de uma mulher que ora. O diabo tem medo do Espírito Santo de Deus. Porque esta palavra diz que maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. E o que habita em nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, para o diabo não destruir a sua casa, a sua vida e seu futuro. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. É importante aprender isso aqui, ó irmãos. Existem casos onde muitas vezes somos pegos por tempestades fortes. Por quê? Porque desobedecemos ao Senhor. E tem base bíblica, bispo? Tem. Lembra de Jonas? Jonas desobedeceu a Deus e de repente veio uma tempestade forte no barco que ele estava. Mas existem alguns casos que a tormenta vem justamente porque estamos obedecendo ao Senhor. Opa! Às vezes tem momentos que porque estamos obedecendo a Deus, a tormenta vem. Esse caso aqui, os discípulos estavam na terra firme. Foi Jesus que disse: entre no barco e vá para o outro lado. E a tormenta veio, e a tempestade veio. Diga glória a Deus. Por que glória a Deus, bispo? Você vai descobrir agora. Mas quando isso acontece, isso o quê? Quando a tormenta vem e você está obedecendo a Deus. Quando isso acontece, podemos ter certeza que nosso Salvador vai interceder por nós. Ele vai vir ao nosso encontro e Ele vai nos livrar da tormenta. Diga glória a Deus. A diferença de entrar na tormenta, entrar na tempestade, na desobediência e entrar na tempestade obedecendo a Deus, é que Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Jesus não vai te deixar morrer no meio dessa tempestade. Ele vai interceder por você, Ele vai vir ao seu encontro e Ele vai te dar o livramento. Diga glória a Deus. Aleluias. Hoje em dia, irmãos, é exatamente assim. Jesus Cristo está no céu intercedendo por nós, enquanto nós estamos aqui na terra, nas tempestades da vida, tentando chegar até a costa, não é assim? Naquele período ali, Jesus estava no monte orando, e os discípulos estavam em alto mar, e a tempestade caindo. Hoje, Jesus está entronizado nos céus, e nós estamos aqui na terra, enfrentando cada uma tempestade, sim ou não? Sim. Cada um de nós aqui tem que enfrentar uma tempestade todo dia. Minha sogra mesmo, hoje fez mais uma cirurgia no olho. Talvez alguém diga assim, misericórdia. Eu digo, glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque Deus colocou uma pessoa na vida dela que está apoiando ela. Amém? Poderia ser pior, sim ou não? A tempestade poderia ser de um grau pior. Bispo,
E qual é o grau pior? O grau pior é que ela poderia ter ficado cega. Mas se ela está enxergando, ainda há esperança. Amém? Então o melhor caminho não é murmurar. O melhor caminho é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então cada um aqui na terra enfrenta um tipo de tempestade. Mas se você está obedecendo a Deus, fique em paz. Jesus vai ao seu alcance. Entenda isso. A proximidade de Jesus lança fora todo temor, destrói o mal e enche a alma de paz. A sua alma está em paz? A sua alma está em paz? Deixe Jesus tomar conta dessa situação e receba paz no seu coração. É Jesus que alegra a nossa vontade renovada de viver. Diga amém. O verso 26 diz: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Não está aparecendo aqui não? É versículo 26. Eles gritaram: é um fantasma. E gritaram de medo. Se fosse você, estivesse no barco, a gente costuma criticar, né? Costumamos criticar Pedro, Tiago, João, porque gritaram. Mas se fosse aí você, está no barco distraído, de repente olha, vê um cidadão andando sobre as águas, hein? Você ia ter medo? Você ia desmaiar? Quase todo mundo aqui ia desmaiar, né? Tem gente que era capaz de pular até dentro do mar. Tem gente que quer dizer assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Esse barco está andando devagar demais. Eu sou pescador, eu sei nadar. Eu vou dar um fora. E ó, dentro do mar. Atenção aqui, ó. Pela própria natureza dos judeus, eles já tinham medo do mar por natureza. Por que os judeus tinham medo do mar? Porque os historiadores dizem que eles acreditavam que no mar tinha demônios, tinham espíritos malignos. Então, por natureza, os judeus já tinham medo do mar. É por isso que quem conseguia ser um pescador, meu irmão, tinha moral. Porque, por natureza, eles já tinham medo. Aí, de repente, aparece o pastor Antônio, judeu, você é pescador. Imagine como o povo ia admirar. Rapaz, tem certeza? Esse negócio de mar, eu não quero conta com mar. Amém, irmãos? Então, quando algum homem se levantava naquela época e dizia assim: a minha profissão vai ser pescador. Imagine Pedro, André, João, Tiago menor, a moral que eles tinham diante da família, diante da sociedade. As esposas deviam ficar tudo admirando. Lá vai meu marido enfrentar o mar para trazer os peixes, para pagar as contas e para alimentar a família. Amém? Porque a natureza dos judeus fazia eles terem medo do mar, porque tinha muitas lendas envolvendo o mar, muitas. É por isso que quando eles viram Jesus, eles gritaram: meu Deus, um fantasma, né? Pela própria natureza deles, os judeus tinham medo do mar. Por isso acharam que seriam atacados por um terrível espírito das profundezas das águas. Diga misericórdia. Além do pastor Antônio e eu, alguém mais tem medo da água? Eu quero saber de mal o que? Deus me livre. Nem nadar eu não sei direito. Glória a Deus. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro
andando sobre as águas. Irmão, a gente critica Pedro, mas o Pedro era de uma coragem absurda. Se você for observar bem, tem umas atitudes que Pedro toma, meu irmão, que nenhum dos outros discípulos tinha coragem de tomar. Ele podia fazer tanta coisa para testar se era Jesus. Olha o que ele pede: me permita ir andando sobre as águas. Cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o que você pede a Jesus. Amém? Cuidado. Porque Jesus pode atender igual atendeu aqui a Pedro. Jesus disse no versículo 29: venha. Respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Oh, glória. Eu conheço uma irmã que o marido dela tirava a paz dela. Ela começou a fazer campanha no círculo de oração e dizer: Jesus, faça a justiça na vida daquele homem. Jesus, visita ele com seu braço forte. Jesus, eu não suporto mais. Ele está me atrapalhando fazer a obra de Deus. Visita, Senhor. Deus visitou. Botou o homem em cima da cama, em cima do leito. Passou uns 10 anos doente em cima da cama. E quem é que ficou cuidando dele 10 anos? Erras porque pede mal. Em vez de pedir para o homem se converter, pedia para Jesus visitar e fazer justiça. Aí depois ficava reclamando: não foi que eu fiz? O que é que eu fiz? Tenho que ficar tomando conta desse traste. Cuidado com o que você pede. Tem que ter sabedoria ao pedir. Se falta, a Bíblia diz: aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria. Versículo 30. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e começou a gritar: Senhor, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Atenção aqui, irmãos, ó. Por que Pedro afundou, irmãos? Porque ele teve medo, né? Porque sua fé começou a vacilar. No momento em que ele tirou os olhos de quem? De Jesus. E começou a olhar para as circunstâncias que se encontrava. Perceba o que Jesus perguntou para ele: por que você duvidou? Quando ele desceu do barco olhando para Jesus. Quando ele começou a andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Mas de repente ele começou a olhar para a força do vento, começou a olhar para a fúria do mar, e nesse momento ele entendeu que ele estava vivendo o sobrenatural. Ele estava vivendo algo que ele nunca poderia imaginar. Amém, irmãos? Muita coisa acontece na minha vida e na sua vida porque tiramos os olhos de Jesus. Temos que o tempo todo olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você não erra. Irmãos, não tem como sentir medo se você olhar somente para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, até no momento da adversidade, Ele sempre vai ter uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para você. Mas se você tirar o olho de Jesus, você vai olhar para o seu salário que está pouco demais e as contas são muito altas. Você vai olhar para a enfermidade. Você está vivo? Olhe para mim aí.
Você está vivo, você está viva. Com Jesus só acaba quando acaba. Mas se você está vivo, se você está viva, é porque não acabou. Deus está no controle da situação. Diga glória a Deus e aplauda Jesus. Dúvida aqui, irmãos, no original, significa estar indeciso com pensamento em dois caminhos. Essa palavrinha duvidar aqui que Jesus usou, lá no original, significa estar indeciso e oscilando entre dois caminhos. Preste atenção aqui, ó. Veja que Pedro, quando começou, crendo plenamente que poderia andar sobre as águas, mas acabou com a fé pequena, porque olhou para dois caminhos, mas um só importava. Qual foram os dois caminhos que Pedro olhou? Um caminho que mostrava Jesus e outro caminho que mostrava a tempestade. Mas só um caminho importava, o caminho que mostrava Jesus. E às vezes nós deixamos de olhar para o perfeito caminho e olhamos para outros caminhos, para outras situações. Ah, bispo, mas não é fácil não. Eu sei que não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou aqui nessa noite com a missão de dizer para você que você tem que tentar, se esforçar, usar a fé. Eu lembro de um vizinho meu que morreu aqui nessa rua daqui, que eu não vou dizer o nome porque está na internet, é muito conhecido. Morreu aqui, foi assaltado de manhã, tomou um susto na hora do assalto, estava subindo para o ponto de ônibus, o cidadão com a moto apareceu de manhã cedo, ele se assustou, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, homem temente a Deus, respeitado por todo mundo lá onde morava, a família dava bom testemunho, os vizinhos, a igreja, todo mundo dava bom testemunho. Ele correu, quando ele correu, o meliante foi atrás dele, atirou pelas costas, ele caiu, quando ele caiu, ele gritava: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Até na hora da morte, ele gritava o nome do Senhor Jesus. Ele gritava: eu estou indo ao seu encontro, glória a Deus, estou indo ao seu encontro. Amém? Às vezes tem coisas que acontecem com a gente menor, bem mais simples. A gente está murmurando: por que Deus assim? Por que assado? Por quê? Que negócio de tanto por quê? Aprende a confiar. Aprende a confiar. Ou confia ou não confia. Não já sabe que o dia mal chega? Não está escrito que o dia mal chega para todo mundo? Mas também está escrito que com a chegada do dia mal tem a armadura de Deus. Não já sabe que aqui no mundo nós vamos ter aflição? Jesus não disse? Disse. Mas ele também disse o que no final? Tenha bom ânimo. Quando ele diz tenha bom ânimo, ele está dizendo: não desista. Versículo de número 32. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. Perceba que Mateus, no capítulo 14, versículo 32, ele fala de forma muito básica, né? Quando Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. Mas Marcos não. Marcos, quando fala sobre esse detalhe aqui, olha como Marcos fala. Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52. Então, Jesus e Pedro subiram no barco juntos, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, porque seus corações estavam endurecidos. Não sei por que Mateus não escreveu esse detalhe, mas Marcos não esqueceu de escrever. E isso aqui é muito importante.
sobre esse milagre que estamos falando nessa noite. Irmãos, preste atenção nisso aqui, ó. Na prática, os discípulos foram reprovados. Reprovados no teste feito por Jesus, porque não tiveram um coração receptivo aos milagres feitos pelo Mestre. Pois o milagre dos peixes e dos pães não causou uma impressão duradoura neles. Afinal, se Jesus teve poder para alimentar mais de 5.000 pessoas, com certeza ele também poderia proteger os discípulos na hora da tempestade. Sim ou não? Eles tinham acabado de ver Jesus realizar um grande milagre. Algumas horas depois, o texto diz: seus corações estavam endurecidos. Parece até comigo e com você, né? Não é? Não parece comigo e com você? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Pondere quem era você. Olhe para o seu passado. Olhe de onde Deus te tirou. Olhe o que Deus fez na sua vida. E responda se esse texto aqui está certo ou não está certo. Diga para mim, não, diga para o Espírito Santo, se o nosso coração é ou não é endurecido. Corações endurecidos. Até um discípulo de Jesus, ao longo do tempo, pode desenvolver um coração duro, se não responder bem às lições espirituais que devem ser aprendidas no decorrer da vida humana e no decorrer da vida ministerial. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com essa afirmação aqui, no Evangelho de Marcos, é que qualquer um de nós aqui, ó, podemos desenvolver um coração duro. Qualquer um de nós. Para Deus, é mais fácil dominar as forças da natureza e do cosmos do que fazer o coração humano acreditar em Jesus com fé e obediência amável. Nós temos dificuldade de obedecer a Jesus. Nós temos dificuldade de obedecer ao Evangelho. Olha, os israelitas, quando estavam no deserto, eles viram Deus fazer milagres inefáveis. Sim ou não? Sim. Mas muitos deles eram incrédulos. Eles viam no deserto Jesus fazer maravilhas, mas muitos deles eram incrédulos. Os discípulos viram Jesus realizando grandes milagres. Mesmo assim, eles eram incrédulos. Último versículo da noite, para a gente encerrar. Mateus capítulo 14, versículo 33. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Percebam isso aqui, irmãos. A experiência de Pedro no final virou uma bênção sobre os outros discípulos e para ele mesmo também. Quando eles viram mais uma vez o poder de Jesus vencendo e acalmando a tempestade, tudo que eles podiam fazer era se prostrar e adorar o Senhor Jesus. No meio daquela incredulidade toda, pastores, no meio daquela incredulidade toda, igreja, quando eles viram Jesus andando na direção de Pedro, segurando a mão de Pedro, levantando Pedro, colocando Pedro de volta em pé. Não sei se eles voltaram abraçados, não sei se eles voltaram andando lado a lado, mas eles voltaram andando sobre as águas. Eu imagino Jesus conversando com Pedro, aconselhando Pedro, ajudando Pedro a subir de volta no barco. Enquanto isso, os discípulos que ficaram no barco, olhando, no momento em que Pedro entra no barco, Jesus também pula, entra no barco. Eita, Jesus está falando nessa noite.
Ele está pulando no seu barco hoje. Ele está entrando na sua situação. Perceba que o texto diz que quando eles entram no barco, a tempestade cessa. Os ventos se acalmam. Só restou uma coisa: adorar. Eles não tinham outra coisa para fazer a não ser se prostrar e adorar. Escute isso aqui, por favor, igreja. Para Jesus, surdo não é quem não escuta. Repita isso comigo. Para Jesus, surdo não é quem não escuta. Repita de novo, diga: para Jesus, surdo não é quem não escuta. Surdo é quem escuta e mesmo assim não aprende. Repita comigo, diga: surdo é quem escuta e mesmo assim não aprende. Sim ou não? Sim. Então escute isso e aprenda isso aqui, por favor. Na verdade, Jesus queria ensinar os discípulos uma poderosa lição sobre fé, para o trabalho na obra de Deus, quando Jesus partisse de volta para o céu. Os discípulos haviam acabado de cumprir uma missão bem-sucedida. Qual foi a missão que eles tinham acabado de cumprir bem-sucedida? Primeira missão, a missão dos 12. Eles tinham voltado da missão dos 12. Receberam poder para curar pessoas, para expulsar demônios. Fizeram maravilhas. Depois que voltaram, não tiveram nem tempo de descansar. Jesus convocou eles, fez um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alimentou mais de 5.000 pessoas. Eles viram isso. Eles estavam presentes. E qual foi a lição deles? Eles tiveram que aprender, guarde isso aqui. Eles tiveram que aprender que depois de viver grandes milagres, é possível sim vir uma forte tempestade. Depois de vivermos grandes milagres, pode acontecer de vir uma forte tempestade. E qual é a outra lição? Quem estiver ligado, quem estiver escutando e aprendeu, a outra lição: a tempestade pode vir sim, mas de longe ou de perto, Jesus sempre vai estar ao seu lado.